Eu sou o Helder Rigoni, primeiramente muito obrigado, fiquei muito feliz e honrado por estar aqui. Eu trabalho com hipnose clínica já há cerca de 6, 7 anos e também ministro aulas para as pessoas que querem atender outras pessoas. Então, eu trabalho, além de atender pessoas com a hipnose no mundo terapêutico, para trabalhar principalmente questões comportamentais, emocionais, alguns comportamentos indesejados, vícios, fobias, eu também ensino outras pessoas. Resumidamente, eu sou um professor de hipnose e um hipnoterapeuta. Muito legal. Eu até comentei com o Helder. Quem me apresentou o Helder foi o Rodrigo Iacono, que está aqui nos acompanhando. Rodrigo é do Núcleo Evolve, lá da turma do Domênico, que teve aí há umas 3 semanas atrás comigo, conversando sobre constelação. E dentro do direito de família, a gente não consegue lidar só com o direito isolado, né, Helder? Então, todo mundo fala assim, advogado de direito de família é um pouco terapeuta. Nós somos muito terapeutas, nós escutamos, e eu sempre brinco, né, com os meus clientes, eu falo, só consulta é um preço, com terapia é um pouco mais caro, porque eu tenho que cobrar em dobro, né? Exercendo ilegalmente a profissão. Mas, na realidade, a gente precisa ter uma escuta diferenciada, uma escuta mais atenta, porque, na realidade, os clientes sempre começam, né, me contando, às vezes eles começam uma história, eles falam assim, às vezes, não sei por onde começar. Eu falo para eles, do começo. E aí, quando eu falo do começo, eles vão me contar 15, 20 anos de relacionamento. E aí você fala assim, tá, Ana, mas muita coisa dali você nem aproveita. Óbvio que eu não aproveito. Mas muitas coisas me explica, me traz até o perfil da parte contrária, né? De com quem eu vou, com quem a gente vai, né, ter ali uma discussão de um processo. E todo aquele sentimento vem. E quando a gente passa a não discutir culpa dentro do judiciário, né, que a gente para de ter a separação-sanção, que é aquela que jogava a culpa para um dos lados e ela tinha uma consequência jurídica, as pessoas ficam carentes. Então, o que acontece? Elas, todos os dias, elas querem saber quando é que o juiz vai escutar a versão dela dos fatos, principalmente em questões de traição. E nem sempre acontece, nem sempre vai dar, nem sempre é possível isto, né? Então, o que acontece? Então, a gente acaba sendo esse primeiro filtro, nós acabamos indicando também alguns profissionais, dependendo do caso. Antigamente, eu sempre conto essa história repetidamente nas lives, mas eu falo, antigamente eu nunca chegava para um cliente e perguntava, você está fazendo terapia? Como que tá? Mas de um tempo para cá, quando a gente traz, dependendo do caso, a primeira coisa que eu pergunto, você está fazendo terapia? Não está? Eu tenho N profissionais que eu posso te indicar, ou procura alguém da sua confiança, vai ver o que você pode resolver e melhorar, né, diante disso. Porque, para mim, eu sempre falo isso, né? Para mim, Ana, advogada, uma petição é uma petição, o que eu vou colocar ali? Óbvio que a gente tem um envolvimento emocional, mas a gente também tem que ter muito racional ali presente, porque se eu virar parte no processo, e a gente sempre fala, quando você advoga em causa própria, você tem um burro como cliente, então a gente nunca faz o próprio divórcio, porque a gente não coloca as coisas ou põe emoção demais. Então, quando a gente se envolve com esses casos, acaba acontecendo isso. E aí eu falo para eles, é sempre uma petição, é sempre um processo, nada que, para mim, é mais um caso. Para você vai ser o caso da sua vida, vai ser a história da sua vida, e isto vai te trazer uma sequela, uma consequência emocional que você precisa resolver. E a gente percebe que nessa época de pandemia aconteceram muita perda de tudo, financeira, liberdade, perda de relacionamentos porque muitos casamentos acabaram, perda de casamentos porque muitos dos companheiras, cônjuges faleceram até pela doença ou nesse tempo, isolamento social, isolamento da família, perda do emprego, né, por consequência da pandemia, às vezes perda do seu próprio negócio. E eu vejo que as pessoas foram se enfraquecendo. Eu vejo 2 momentos, eu não sei você, eu vejo 2 momentos até pela minha experiência pessoal, ok? Para mim, começo da pandemia do ano passado, eu passei suave. Fiquei super de boa. Esse ano eu surtei. Eu surtei 1 ano depois. Eu tive, segundo o meu terapeuta, ele fala, você teve um delay de 1 ano. Eu falo, verdade, tive um delay de 1 ano. Isso para você veio, não veio? E aí você agora emenda sobre perdas, lutos, e aí a gente vai conversando. Legal, Desculpa, show de bola. falei 7 minutos seguidos. Não, não falou não. Teve as apresentações, enfim. Ana, primeiro voltando um pouco à sua fala, é muito interessante e importante
salientar o poder da fala. As pessoas precisam falar e contar o que está acontecendo na vida delas, e isso é muito, muito importante. Algumas pessoas, pelo simples fato de falarem o que está acontecendo na vida dela, elas já ficam mais leves, já se sentem muito melhores. Isso não é de hoje. Freud fazia muito isso, e tem até um nome para isso, a livre associação. O pai da psicanálise fazia muito isso, de deitar a pessoa no divã, e ela começava a falar, 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 falar. Muitas das vezes, só o simples fato dela falar da questão, do problema dela, ela já saía da sessão muito melhor. Então, sim, de fato, é muito importante essa... Igual você falou, putz, eu sou um pouco terapeuta. E, de fato, sim, falar é muito terapêutico para muitas pessoas. E se a pessoa começa... Você fala do começo, e ela vai e disserta sobre aquilo durante 20, 30, 40 minutos, ela com toda certeza vai sair mais leve pelo simples fato de ter realizado a livre associação. E sobre o seu delay, muitas pessoas estão sentindo agora o impacto da pandemia de fato, porque parece que no começo as pessoas falam, não, beleza, elas tinham alguma esperança ou não das coisas voltarem ao normal de formas mais rápidas. Eu mesma saí para ficar, quando veio em março, eu falei, tudo bem, a gente sai, fica 15 dias, 20 dias fora e volta. Eu voltei depois de uns 50 dias. A gente trabalhou, não atendia público pessoalmente, mas veio e nunca mais normalizou os atendimentos, entendeu? Nunca mais normalizou. Para mim, eu tive essa ideia de que a pandemia, quarentena, 40 dias no máximo, tá todo mundo na vida normal, vacinado, feito, ou sei lá, vão descobrir que isso não é nada e passa. E não passou. Sim, e não quase passou. 2 anos. Sim. E aí a gente continua nesse buraco, metaforicamente falando, ou não, escuro, sem saber quando vamos sair e como vamos sair. Claro, agora com a vacinação temos uma luz no fundo do túnel, mas as pessoas começaram a perceber que elas teriam que lidar com os próprios monstros. Porque o que acontecia antigamente? As pessoas, o marido briga com a esposa ou briga com o companheiro e sai de casa. Fala, eu vou pro bar, vou jogar futebol, vou assistir um jogo na televisão. A mulher fala, putz, vou trabalhar fora. A mulher faz a mesma coisa e vice-versa. Só que agora não tem mais o bar para fuga, não tem mais o shopping, não tem mais nada. E as pessoas começaram a perceber que a convivência 24 horas é muito desafiadora, que você não tem para onde você fugir. Estava a grande maioria das coisas fechadas. A gente descobriu na pandemia com quem você é casado e os filhos que você criou para o mundo. Tem até uma brincadeira, né, que as pessoas falam, que os pais agora falam, pô, esse serzinho aí que você está mandando para a escola, e você quer que a gente eduque, e agora? Você não está conseguindo lidar? Eu comentei ontem que falei, nossa, vamos observar, né? Na realidade, eu comentei no domingo, que amanhã vai ser tipo 31 de abril, 31 de dezembro, meia-noite. Eu falei, vou escutar fogo 7 horas da manhã e meio-dia, que é a mãe da turma da manhã e da turma da tarde, quando as mães mandaram os filhos presenciais para a escola. Eu falei, vai ser uma festa, né? Porque você está preso naquela vida, né? Sim, e aí a gente começou a experimentar, igual você falou, muitos lutos, de muitas formas. É a perda do emprego, é a perda do ente querido, é a perda da própria liberdade, e a gente foi perdendo. E automaticamente, quando você começa a perder, você começa a experimentar alguns sentimentos não tão legais. Primeiro vem o desânimo, de falar, putz, caramba, nossa, não vou conseguir outro emprego mesmo, ou, não quero mais viver, um ente querido acabou de falecer, não tenho mais forças para viver, vem aquela incapacidade. E o mais interessante é que, não mais interessante, né? O mais curioso é que as pessoas, ao viver o luto, elas têm alguns sintomas, não só psicológicos, tem alguns sintomas físicos, alguns sintomas sociais, que a pessoa, mesmo por ligação claro, ela não pode sair para encontrar outras pessoas, mas a pessoa acaba se fechando no mundo dela, não querendo encontrar outras pessoas, falar com outras pessoas através do vídeo, e ela acaba entrando numa casca, experimentando a depressão, experimentando crises de ansiedade,
o que eu venho atendendo pessoas com crises de ansiedade é absurdo e vem aumentando cada vez mais e por N motivos. É a ansiedade de perder o trabalho, é a ansiedade pelo familiar, pelo amigo que pegou o Covid e a gente nunca sabe o que vai acontecer. Eu costumo brincar e falar que é como uma roleta russa. Você nunca sabe se na sua vez vai ter bala ou não. Então, Mesmo que as pessoas... pegue uma família inteira, você não sabe se é você, se é o outro, e eu já escutei, né? Quem passou por Covid fala assim, mais do que a dor física, era a dor psicológica de saber que eu ia morrer. Eu trancada ali num hospital, sem saber se ia ser entubada, sem saber o que ia e tal. Eu sou uma pessoa, quem me conhece, é que eu falo assim, uma das coisas que eu trago, até entre... E hoje eu fiz o vídeo de manhã justamente a respeito do meu procedimento, à tarde, não sei se você viu ou não, contando um pouco, porque isso daqui, eu tenho um canal meu pessoal, que são meus amigos e tal, e aqui é meu profissional. Dentro do profissional, todo mundo acha que a pessoa, né, vive essa vida, que é sempre loira, linda, com essa pele maravilhosa, não acha que é filtro, né? Então você fala assim, você tá sempre bem, você tá sempre sorrindo, ninguém vê que você gravou 10 vezes o vídeo para sair perfeita, sem um fio fora do lugar. E aí você traz isso do eu sou humana, né? Então ninguém sabe de quem aqui, que são meus amigos que estão aqui, sabe. Sou uma pessoa extremamente ansiosa. E eu vivi ansiedades em níveis absurdos esse ano. Em absurdo. Sempre fui uma pessoa... O meu terapeuta fala, o plano B, sempre tem o plano B. Porque a pessoa que tem ansiedade, ela tem uma necessidade de controle. Não é controlar o que você vai fazer, mas é saber o que eu tenho que fazer, no caso, ó. E isso gera uma ansiedade... E os meus clientes, Jesus amado, eu ter que lidar com a minha ansiedade, com a ansiedade do outro, né? Contar para eles, olha, tem todo um passo a passo, teve uma lentidão de justiça, aconteceu. E os casais já se matam. Ex-casal, então, você não tem noção, Elda. Você não tem ideia do que tá virando, assim, criando proporções absurdas, absurdas. Sim. Sim. E é muito, eu falei da questão do físico, do sintoma físico, e é muito interessante, já para elucidar melhor isso, as pessoas que sofrem de ansiedade, elas ativam no cérebro, no sistema nervoso, o sistema nervoso simpático, que ele é aquele que aciona a reação lutar ou fugir, que você fica com a pupila dilatada... De simpático, nem lutar e nem fugir tem nada, né? É, só o nome. Mas de simpático, nenhuma das duas reações físicas né? Mas tudo bem. Só o nome, só o nome. E aí você fica com a pupila dilatada, o coração acelerado, o seu sangue vai para suas extremidades para você lutar ou fugir. Um ataque de pânico. Sim, altamente, a sua corrente sanguínea com muito cortisol, e aí você fica assim completamente ligado. Estamos vivendo muito nesse lutar ou fugir. As pessoas que estão trabalhando em multinacionais ou empresas familiares, menores, qualquer pessoa que está trabalhando hoje em dia, putz, amanhã, como vai ser o dia de amanhã? Como vai ser o dia de amanhã? Ela não sabe se de fato, de uma hora para outra, a empresa vai aguentar. A gente não sabe se amanhã tem... A gente sabe que tem boleto, mas não sabe se paga. Sim, né? É bem isso. E aí, já trazendo para o meu trabalho, como o meu trabalho ajuda nessas questões de ansiedade. Temos o simpático e temos aquele que equilibra, que é o parasimpático, que é completamente ao contrário do simpático. É aquele que traz relaxamento, que traz menos crise de ansiedade, que traz o melhor controle para o seu corpo, para a sua mente. E a hipnose clínica ajuda muito a você conseguir acessar esse sistema nervoso parasimpático. E explicando já, talvez algumas pessoas tenham algumas crenças, algumas preconcepções sobre a hipnose. O que é hipnose? Hipnose é aquele estado de muito foco e de muita concentração. Todo aquele momento que você está muito focada e concentrada em algo, você está em hipnose. Eu gosto de dar alguns exemplos do dia a dia. Dirigiu do ponto A ao ponto B, não lembrou do caminho, estava em hipnose. Assistiu a um filme, mesmo sabendo que aquele filme são atores, que é uma história fictícia, você está ali tão concentrado que você vai vivendo aquele filme como se fosse verdade. E aí no final, quando o mocinho morre, você chora, porque você estava assistindo o filme em hipnose. Quando você chega na cozinha, você está tão concentrado em outra coisa, e aí você chega na cozinha e se pergunta, o
que eu vim O que fazer que eu aqui vim mesmo? fazer? Eu tenho isso quase todo santo dia. Eu nunca sei. Por- Eu vou, às vezes eu volto no caminho para saber o que é que eu tá pensando, me perder na coisa. Ou tá pensando tantas coisas, né? Que você nem consegue saber, entendeu? Todos esses são momentos onde a gente está em hipnose. Tomando banho é uma das, talvez o exemplo mais clássico que eu dou. Tomando banho, a gente toma banho completamente em transe, completamente em estado de hipnose. Porque você não toma banho concentrado no que você está fazendo. Estou lavando minha mão, estou lavando meu braço. Não, você está ali tomando banho. As mulheres ou homens que têm cabelo, não é o meu caso, tem algum momento que acaba o banho e a pessoa fala assim, ó, nossa, será que eu lavei o cabelo? Tá completamente focado em outra coisa, não tá nem prestando atenção no banho. Eu tenho um episódio que uma vez eu estava tomando banho, o telefone tocando, telefone fixo da casa, há um tempo atrás. Aí, quando tocou, tipo, a pessoa desligava e voltava a ligar. Saía, aquela coisa que você se enrola na toalha e vai atender o telefone. Quando eu voltei, eu parei, me olhei no espelho, eu não sabia se eu tinha tomado banho, se eu não tinha, se eu tinha atendido o telefone, de onde que eu estava vindo, o que que eu estava fazendo. Gente, é uma sensação péssima, péssima, entendeu? É isso é, não que a hipnose seja uma sensação péssima, mas é que você está tão concentrado, estava tão concentrado e focado em algo que você não conseguiu perceber o que você estava fazendo. É um pensamento e um comportamento automatizado. E é isso que acontece com pessoas que têm crise de ansiedade, que acessam alguns momentos de estados depressivos, as pessoas que comem mais do que o necessário, as pessoas que choram por muitos e muito tempo por aquela pessoa que ou por aquele emprego, aquela questão que ela vive o luto como se fosse algo muito próximo em questão de tempo. Ela não conseguiu ter a dissociação ainda de perceber, falar, não, calma, vou trazer mais racionalidade, perdi o meu trabalho, o que eu posso fazer? Ah, primeiro eu vou me cadastrar em algumas vagas, vou falar com alguns amigos. Não, ela está simplesmente, que eu costumo dizer, hipnotizada pelo mal. É como se ela não consegue ver outras alternativas, Mas só é ó normal vida, ó isso? céus. Mas é normal ou Normal você é que tem que ter isso, entendeu? tem que ter o que exatamente? Ou seja, quando você fala assim, eu estou vivendo um luto por uma perda, não importa qual seja, amorosa, emprego, financeira, pessoa, alguma pessoa que morreu, não importa, ok? Em fim de relacionamento e tal. É normal que É, ela viva um luto por um tempo, né? Pode, certo. cada um funciona de um jeito. Eu li isso, eu escutei uma terapeuta falando, que eu passei até a seguir, que ela só trabalha com luto, ela fala, o luto não é linear. Ela fala, para uns dá alto, para outros dá baixo, um das alto, outros dá baixo. Então a gente nunca sabe o que é, né? Mas ela vai ter um tempo. Pode ser que para mim dure 6 meses, para você um ano, pode ser que tem gente que vai passar sem perceber. Pode ser que esse luto venha depois. Mas essa Certo. falta de noção do tempo, de que eu estou chorando, estou naquele sofrimento por aquele luto, é normal que não tenha essa dissociação, é normal que leve mais tempo, ou isso não, você tem que saber, olha, estou passando do limite. Como que você descobre? Como que você diagnostica isso? Primeiro é muito mais a pessoa sentir do que uma pessoa XYZ, psiquiatra, psicólogo, terapeuta, fala, olha, isso não é normal. É muito mais a pessoa falar, calma, talvez já tenha dado, já tenha passado. É trazer um pouco de racionalidade para esse turbilhão de emoções. Porque a maioria das pessoas acreditam que eu até fiz um vídeo essa semana falando sobre isso, as pessoas acreditam que nós somos seres racionais. E não. Os seres humanos são seres completamente emocionais que buscam racionalizar para justificar escolhas emocionais. Nós somos completamente embasados e motivados através da emoção. Completamente tudo que a gente faz por emoção. A gente E aí só busca, e utiliza aí busca uma racionalidade, uma desculpa, uma sequência de situações para isso. para a gente justificar de forma racional. Mas nós, seres humanos, somos seres completamente emocionais e motivados pela emoção. Sem a emoção. Tem uma frase de um neurocientista que eu gosto muito, Antônio Damasio, que ele fala que sem a emoção, a razão vacila. E é bem isso mesmo. Então, como que você explica aquela pessoa que a gente classifica como racional? Né? Nossa, fulano é racional demais, fulano pensa, você não vê uma emoção, nada, entendeu? Dá um exemplo de algum momento.
Não, aquela pessoa assim, que você fala assim, poxa, fulano não tomou uma decisão, óbvio, pensando em outra coisa, ele é racional. O cara vai, ele é aquele cara, eu brinco e falo que é o cara da tabela, sabe? O cara vem, ele te explica racionalmente tudo, passo a passo. Ele vai te falar, o luto é uma questão biológica, é uma questão assim, você está usando. Ele é racional dentro disso. Então, ele é completamente uma pessoa completamente emocional, porém, que utiliza essa emoção de uma maneira diferente. É isso que você está me dizendo. Isso aí. E ele, muitas das vezes, repara, aquelas pessoas que às vezes você vai sair ou para conhecer novas pessoas, ou você liga e tá conversando, a pessoa não ri, não demonstra emoção nenhuma, não ri, não chora. O Você Rodrigo fala, está calma. perguntando isso. Helder, o que pode ser feito para uma pessoa que está em luto já há alguns meses e não consegue voltar a sorrir? A hipnose pode ajudar? Então, você já aproveita e já emenda a resposta. Tá, já emendo. O que acontece com essas pessoas que falam, cara, não é possível, não demonstra emoção nenhuma, é só racionalidade, só razão, só razão. Muito pelo contrário. Olha como ele é tão embasado com a emoção. A grande maioria, eu não vou generalizar, mas a grande maioria das pessoas, por questões que aconteceram emocionalmente, elas acabaram se fechando para evitar sofrer. As pessoas são motivadas de forma emocional e a maioria, para não falar 100% das pessoas, elas agem por duas maneiras. Ou indo em direção ao prazer ou fugindo da dor. E essas pessoas que se mostram mais racionais, elas simplesmente só agem do jeito que agem porque elas agem para fugir da dor. É aquelas pessoas, sabe aquela pessoa, um relacionamento traumático, foi algo pesadíssimo, e ela fala assim, ó, nunca mais eu vou namorar na vida. Homem não presta, não quero Conheço, mais ó, tô saber de assim, homem. ó. Tô cheia de. Principalmente amigos homens. Mulher se joga mais. E eu, não é gênero, tá? Não tô fazendo política de gênero, nem como que eu te falando, generalizando. Mas a grande maioria dos caras que não querem se envolver, que são meus amigos, são pessoas que sofreram algum tipo de perda, confiaram em um relacionamento e não querem mais. Aí a outra pergunta, só pro cara, vamos sair no fim de semana, o cara já foge porque já acha que a pessoa tá querendo laçar. Eu tenho um monte de amigo vivendo nessa situação. Entendeu? E Um muito monte. interessante. E muito interessante esse exemplo e vai muito junto com o que a gente estava falando de de seres emocionais ao invés de racionais. Repara, o cara começa a sair, a conversa é ótima, a pele é ótima, o beijo é ótimo, aí eles vão, transam, beleza. No outro dia o cara acorda com borboletas no estômago, aí vem o diabinho no ouvido dele e fala, cara, lembra da última vez que a Mariazinha fez com você? Aí ele, é verdade, não vou ligar, não vou dar bom dia, não vou falar que foi uma noite maravilhosa. Não, não vou ligar. Beleza, não liga. Aí a menina... Aí eu brinco e falo assim, gente, desculpa o termo, é broxante. Eu falo, meu Deus, eu falo, tudo bem, você não quer namorar, você não quer casar, você não quer ir morar junto, eu acho perfeito. Né? Isso para quem viveu relacionamentos, para quem trabalha, mas eu sempre brinco com os clientes. Daqui a um ano você volta aqui dizendo que tropeçou na mesma pedra. Porque na hora a pessoa se traz, escorrega e vai, né? Mas eu brinco assim e falo isso. Aí eu falo assim, até para falta de comprometimento, você precisa ter um comprometimento. Você precisa ter simplesmente uma racionalidade para explicar para a pessoa, olha, eu não quero por isso, não quero por aquilo, não estou preparado, entendeu? Ou simplesmente sentar e esperar, não se mexe muito. Dê sinal de que você está vivo, levanta sua mãozinha, você não precisa levantar os braços, levanta sua mãozinha, diz para a pessoa, tá, tô bem, espera. Às vezes, eu tenho visto muito isso na reatividade das pessoas, que às vezes não é o que o outro fala, é como você escuta. Boa noite, Fê, que prazer ter você aqui. É o jeito que você escuta a coisa, né? Sim. Então não é o jeito que você chama, não é o jeito que você fala, é o jeito que você escuta, porque você tá tão reativo, você tá tão com o diabo aqui, o teu anjo sentou, foi tomar café, tá de férias na praia e não quer nem saber, Sim. Entendeu? Mas é tanto aquela informação, eu falo assim que são os gatilhos. Te traz tanto gatilho do que você viveu de ruim, que você fala, nunca mais eu entro nessa. E o pior, você sabe o que eu acho que é o pior, Helder? Seja para emprego, seja para tudo, tá, gente? A gente está falando de um fim de relacionamento amoroso, porque é muito mais fácil exemplificar. Mas eu tô falando, sabe o que é o pior? A pessoa volta a errar e erra no mesmo ponto. Você sabe por quê? Porque ela não para raciocinar, para pensar ou para buscar dentro de um processo hipnótico, dentro de um processo de renascimento, dentro de uma terapia, dentro de qualquer coisa. O que levou ela a acontecer aquela situação?
Pode ter sido você, pode ter sido outro, mas ok, o outro tem direito a mudar de opinião, o outro tem direito a ser quem ele é. Você pode aguentar ou não aquela situação, mas você tem que entender para diagnosticar. Ou aí o que você fala, foge ou entra em um outro relacionamento para evitar a dor, porque dói pra caramba aquela sensação de impotência, dói fisicamente na gente. Você fala, vou tirar isso da minha vida de alguma forma, se afunda de novo no próximo relacionamento igualzinho. Por quê? Porque você não deu tempo. Não precisa ser tempo longo, gente. É um tempo de entender o que você quer, o que você viveu. E se perdoar. Eu acho que se perdoar. Quando você bebe água, engole para emendar para mim, que eu tenho pergunta para fazer, porque a gente emenda no assunto. Gente, vai dando coraçãozinho, chama lá, aviãozinho para todo mundo ver. A live tá tão boa, tá tão comentada, tem bastante gente hoje. Aproveita, o assunto quente. Me conta. E aí, eu sempre sou uma pessoa racional. Agora descobri que mais emocional do que racional. Aquela coisa que eu ponho em dúvida o que eu vejo, o que eu falo. Quando eu sofri, de uma certa maneira, o primeiro processo, eu não sei se é assim que chama processo, procedimento, me corrige. Primeira técnica de hipnose dentro de um renascimento, que através da respiração, eles te deixam consciente, mas te fazem acessar coisas que você nem imagina. Eu havia comentado, não entro nessa, não caio. Eu sou uma pessoa que não pareço. Eu sou uma pessoa que tem uma extremamente dificuldade em meditar. Por quê? Porque meditar te faz pensar em você mesmo. Eu tenho uma dificuldade em meditar. Estar quieta sem os pensamentos, né? Não estou pensando em nada. Eu falo, se você já está pensando que não está pensando em nada, você já está pensando, né? Aquelas brincadeiras que te fazem, né? O que nasceu primeiro e tal. Então, o que eu falo? É muito difícil. É difícil realmente entrar num estado de hipnose? Como que funciona exatamente isto? Para a gente chegar a saber como que vai chegar isso tudo. Como que eu chego? O que vai acontecer comigo? Como que vai me ajudar? Vamos explicar, assim, a técnica em si agora. Vamos. Primeiro que as pessoas têm alguns mitos e alguns preconceitos de putz, eu não consigo entrar, eu não consigo, eu tenho dificuldades. É um estado natural da mente humana. Todos aqueles exemplos diários que eu dei mostram e provam que é um estado natural da mente humana. Então, não tem essa de, eu tenho mais dificuldade de entrar, eu não consigo entrar. Não, é um momento, é algo natural da mente humana. Então, todo e qualquer ser humano, com o lado cognitivo 100% funcionando, consegue entrar no estado de transe naturalmente. E o que acontece? Sabe aquele estado que você está assistindo a televisão na sala e está meio quase cochilando, quase dormindo, que você está lá deitado no sofá e aí começam umas vozes na sua mente. Meu, você não tomou banho hoje, né? Você não vai tomar banho? Aí vem outra voz e fala, nossa, tá passando a novela ainda, ó, o comendador tá brigando. Aí vem outra e fala, nossa, eu tô aqui na sala, putz, preciso levantar. Nossa, que horas eu vou acordar amanhã? Você tá meio dormindo, meio acordada, tá consciente de tudo que está acontecendo à sua volta, mas tá tão gostoso ali que você simplesmente se joga, em algum momento essas vozes param, você simplesmente vai e acaba relaxando mais. A hipnose é algo parecido com aquilo. É um momento de relaxamento físico e mental muito gostoso, porque o que acontece? Quando a gente está aqui conversando em estado de vigília, completamente acordado, as nossas ondas cerebrais estão muito ativas. Quando a gente se coloca em transe e uma pessoa fica no estado de hipnose, as ondas cerebrais vão baixando e a gente vai acalmando o nosso cérebro, vai ficando completamente imerso dentro de você e deixando de perceber o mundo exterior. E aí é esse estado de relaxamento, que é natural da mente, que você se coloca, aí que a mágica acontece. Aí que mudam os comportamentos automatizados, igual você falou dos relacionamentos. Que as pessoas acabam sempre entrando no relacionamento muito igual o outro que acabou de terminar, que ela sofreu. Por quê? Que é um pensamento automatizado. Eu costumo dar o mesmo exemplo, que eu gosto muito desse exemplo, que fica de forma bem didática. Imaginem aí vocês que estão assistindo uma estrada completamente pavimentada, iluminada, e todas as vezes que você tem que ir do ponto A ao ponto B, você pega a mesma estrada, certo? Então, todas as vezes que você tem que ir do ponto A ao ponto B, você faz o mesmo caminho. Essa estrada já está feitinha, asfaltada, iluminação já está muito boa. Essa, imagine, que é uma sinapse cerebral. Ou seja, um neurônio se conectando com o outro e fazendo a sinapse. Todas as vezes que você tem esse comportamento, essa sinapse fica mais forte. Todas as vezes que você tem um comportamento, essa sinapse fica mais forte.
A hipnose é Você como passa se uma fosse camada de cimento nessa estrada. E ela vai ficando... Cimentando, né? A estrada. Isso, você vai cimentando, você vai pintando, vai colocando luz, ela vai ficando cada vez mais forte, mais bonita. E eu costumo dizer que a hipnose é como se fosse um meteoro. Vem um meteoro chamado hipnose e cai nessa estrada, cai nesse caminho. Automaticamente, você, o seu cérebro e principalmente os seus comportamentos são obrigados a se alterarem. É como se você começasse a pegar um atalho. E a partir do momento que você pega esse atalho, essa sinapse que estava muito forte vai se enfraquecendo. E aí você vai pegando outra... Todas as vezes que você pega o atalho, vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais forte. Ou seja, imagine isso. Todas as vezes que você perde um emprego ou que acontece algo muito... Você perde algo muito importante na sua vida, você chorava muito, você chorava muito, você chorava muito, ficava muito triste, 15 dias sem sair do quarto. A partir do momento que você perdeu algo muito importante para você, e a hipnose chegou lá, colocou um meteoro nessa estrada, e você ficou mais tranquila, mais calma, conseguiu sair no quarto de uma forma melhor e muito mais rápido, é criado esse atalho, e aí você percebe e fala, nossa, não precisa ser tão doído, não precisa ser daquele jeito. Eu tenho novas opções. E aí, todas as perdas que vêm pela frente, você percebe que dá para ser diferente e acaba pegando e tendo esse novo comportamento. Isso para tudo. Eu só dei o exemplo do luto porque é o assunto, é o tema principal. Mas isso é para tudo. Para exercícios físicos. Aquelas pessoas que não fazem exercícios físicos, só querem comer, 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 comer. E aí o que acontece? A partir do momento, faz uma sessão de hipnose, passa por um processo de hipnose, ela percebe que pode ter prazer com outras coisas. E aí ela começa a ir para a academia, começa a ter comportamentos que, de fato, vão trazer o objetivo dela. Vou brincar Falei agora. bastante, hein? Até... Não, não, mas você falando, eu já pensando numa pessoa que eu vou conversar com uma outra, falar, olha, vai fazer um tratamento aí de hipnose. Como você falou, você me contou que... E aí você vai me contar que dá a distância, eu vou te fazer 2 perguntas e aí a gente entra. Mas você tá falando, agora eu vou brincar. Rod, junto na minha hipnose, a gente precisa colocar você voltar a me fazer exercício, hein? Achar o prazer nisso, porque senão você não me pega tão cedo de novo, hein? Brincadeira, porque eu coisa... Mas vamos lá. Vamos. Você falando essa questão, todas as vezes eu tenho que vir com esse meteoro da hipnose para destruir, vamos dizer, essa crença, essa estrada, essa sinapse que faz você tem aquele disparo, aquele gatilho, aquela situação toda vez que te acontece alguma coisa, certo? Eu consigo fazer isso numa única sessão, eu preciso isso de sessões reiteradas, eu preciso de quanto tempo, isso uma única vez resolve, isso eu tenho que fazer um tratamento, quanto tempo dura uma sessão, depende, não depende. A gente sabe que não existe milagre por completo em nenhuma área da vida. Não existe uma situação que você faça sem que dependa, às vezes, de uma segunda, terceira, uma complementação, um fechamento, alguma coisa. A gente sabe que terapia não é uma sessão, a gente sabe que remédio muitas vezes não é uma dose, a gente sabe que tem que ter um acompanhamento, a gente sabe disso tudo. Mas quanto tempo você falaria assim, olha, se você fizer um tratamento de hipnose, usar essa técnica para te ajudar, quanto tempo vai resolver, quanto tempo vai ficar, quanto tempo eu levo para obter um resultado, vai dizer, visível? Legal, obter um resultado visível, legal. Primeiro ponto, porque essa talvez seja uma das maiores bandeiras que eu carrego nesse mundo terapêutico, principalmente as pessoas que trabalham com essas terapias que são consideradas terapias holísticas, terapias integrativas. Alternativas. Tem muita gente por aí prometendo resultado. E se eu pudesse dar um conselho para vocês que estão aqui assistindo a live ou assistirão em outro momento, primeira coisa, já foge desse profissional. Igual a Ana falou, nem a dipirona, quando você toma, às vezes baixa a febre. Então, se o cara está garantindo, se a pessoa está garantindo, fala, ó, eu garanto o resultado em X sessões, eu vou eliminar o seu problema, isso não existe. Cada caso é um caso e eu jamais garanto o resultado para os meus clientes. O que eu garanto Nem tempo. Eu idem e nem tempo.
Não tem como, não tem. Imagina, eu vou mexer com a mente humana, 86 bilhões de neurônios, cada um se comunicando com mais 10 mil, mais de 1 trilhão de conexões. Aí o Deus aqui vai falar: olha, eu garanto que você. Não, isso é impossível. E é muito relativo, Ana. Eu atendo já há 6 anos. E o que funcionou para mim, o que funciona para mim é uma anamnese, que é essa conversa inicial, onde eu vou explicar como funcionam o tratamento com a hipnose e a pessoa vai me responder algumas perguntas e principalmente contar o que a motivou a procurar o atendimento. Ela vai falar a questão dela principal, a queixa. Então, esse bate-papo mais 5 sessões. É dessa maneira que eu trabalho. Uma anamnese mais 5 sessões. Após 5 sessões, a maioria esmagadora dos meus casos saem com a solução que ela veio buscar, sai com a queixa sanada. Se for uma pessoa que tem uma crise de ansiedade power e quer se sentir mais calma, isso é importante nesse bate-papo ter esse alinhamento. Falar, tá, mas qual vai ser o indício de que as sessões deram certo? A pessoa me traz, olha, eu vou estar me sentindo assim, 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 assim. Sei lá, não tem uma porcentagem exata, mas mais de 95% das pessoas que eu atendo, com toda certeza, elas saem com o resultado que elas vieram buscar. E aí, número de sessões. Tem casos de fobia, por exemplo. 2 sessões, é bem raro passar de 2 sessões casos de fobia. A pessoa chega com uma fobia, depois de 2 sessões, a fobia é eliminada. Claro que há casos e casos, tem casos que não funcionou, que a pessoa precisou passar por psicólogo, psiquiatra, que isso é uma coisa que eu também bato muito na tecla, que a gente não dispensa outros tratamentos. Está tomando remédio, vai continuar tomando remédio. Está indo no psicólogo, vai continuar indo no psicólogo. As únicas mais pessoas uma ferramenta para te ajudar. É isso aí, é uma terapia. Seu problema. É isso aí, é uma terapia complementar. Jamais vai ser algo que vai tirar o psicólogo ou tirar o psiquiatra, não. Isso é o que eu falo também para o cliente, né? Eu resolvo lá numa sentença. Mas se eu vou resolver o seu problema, depende de você. Se você resolver que você vai parar de litigar, brigar contra aquela pessoa, ser mais maleável, pode ser que seja o último. Mas se você resolver que você vai infernizar a vida alheia e que você quer a briga pro resto dos seus dias, não tem processo, não tem sentença de juiz que dê jeito. Isso É isso aí. Então, isso vale para qualquer área. As sessões são semanais, mensais, As sessões são semanais. As sessões são semanais e demoram em torno de 50 minutos a 1 hora. E o mais legal é que são sessões online. Desde o dia 18 de março do ano... Desde o dia 18 de março do ano passado, eu estou atendendo online. Porque... E eu percebi que os resultados são tão assertivos quanto as sessões presenciais. E como que você diagnostica isso? É isso que parece a mágica da coisa. Como que pode eu, Ana, do lado de cá? Eu gosto de fazer terapia online. Para mim, eu que sou uma pessoa muito dinâmica, muito agitada, com uma agenda muito apertada e tal, para mim fazer terapia online é ótimo. Porque eu posso estar dentro do carro, eu estou em casa, eu posso estar no escritório, eu paro aquela 1 hora, uso como uma agenda de consulta e vou fazer. Só que eu vou falar, eu sou o paciente, ao invés de ser, né, quem resolve. Para mim, funciona 1000 vezes melhor. Para mim, teve um resultado melhor, porque a chance de eu faltar é mínima, porque o que me requeria em São Paulo, 2 horas e meia entre ida, volta e a sessão de terapia, passou a me requerer 50 minutos, 1 hora, redondo ali, boa de terapia, com qualidade, porque eu não preciso me mexer. Eu desliguei aqui, sequei as lágrimas da terapia, vou atender meu próximo caso, vou continuar minha vida. Eu faço terapia no primeiro horário da manhã, eu tomo café com o terapeuta. Então, a gente tem um café ali com o terapeuta, né? Então, é muito mais prático. Agora me explica, como que é esse procedimento, né, de hipnose vai funcionar à distância? É exatamente igual a gente está fazendo aqui. Porque a hipnose é comunicação. Um dos maiores hipnólogos do mundo, o Dr. Milton Erickson, já dizia que toda boa comunicação é hipnótica por natureza. Então, eu costumo brincar até hipnose não é massagem, eu não preciso encostar em você. Então, é exatamente igual a gente está fazendo aqui. A única diferença é que você precisaria estar num lugar mais confortável, ou no sofá, ou até mesmo falar, putz, hoje eu vou fazer na cama. Com fone de ouvido, para você conseguir escutar melhor, principalmente os ruídos externos não te atrapalharem. E aí eu vou te colocar no estado de transe, vou te fazer uma indução, e aí depois a mágica acontece. Respiração, provavelmente.
Não necessariamente. Não? É mais na fala. Ó, para você que fala, putz, respiração, para mim eu não gosto, eu gosto do fim, não gosto do meio. Hipnose ia te ajudar muito, 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 muito. Só para o pessoal entender, a técnica de renascimento vem através da respiração, que é para te colocar num estado. Renascimento, para quem não entende, é uma técnica terapêutica alternativa. O renascimento puro não é que você nasce, parto, nada. Tem o renascimento de parto, mas tem outros tipos de renascimento. Tanto que no dia, depois o Elder conta do dele, mas dia, eu não sei se é 23, 24 e 25 de setembro, é o último fim de semana de setembro, a gente vai ter o Essência, que são 14 tipos de renascimento, que é maravilhoso. A gente faz água, fogueira, a gente faz respiração, faz o do nascimento, faz técnicas desde as mais simples até técnicas diferenciadas mesmo, que marcam pra caramba. E aí eu tava falando pra ele, eu não gosto desse estado de respiração, que para quem é ansioso ficar parado ali, quieto e tal, mas aí eu comentei com ele que eu adoro renascer, mas eu não gosto da respiração, que me deixa... Né? E aí eu falei para ele, só que cada vez que você vai fazendo esses processos, mais rápido você entra. Tipo, você menos que pensa na respiração, você vai entrando no estado e é muito rápido, muito automático, muito legal, né? Muito bom. Sim. E é engraçado, é algo muito parecido com a hipnose, e só não entra naquele estado utilizando a respiração. São outras técnicas, são técnicas de comunicação mesmo, onde você vai baixar o seu senso crítico e vai aflorar a sua parte inconsciente. Claro que isso, metaforicamente falando, não existe essas divisões no nosso cérebro, mas você vai ficar no estado de relaxamento físico e mental muito gostoso, e aí onde eu vou aplicar técnicas, ou sejam técnicas de psicologia, de terapia cognitivo-comportamental, e aí para começar a trabalhar as suas questões. Conta pra gente, num caso prático, você já falou que a fobia é uma coisa que funciona, tal, mas conta um caso prático que você fala, que você achou, até você mesmo achou que falou, ixi, não vai dar certo e acabou dando, e que seja um caso emblemático seu pra gente entender, né? Olha, talvez o caso mais emblemático, não mais emblemático, o mais curioso e que trouxe muitos ensinamentos para mim, faz até bastante tempo. Era uma pessoa que queria emagrecer e não conseguia de forma alguma emagrecer. E eu já tinha feito, acredito que 1, 2 sessões na época, e a pessoa não conseguia o resultado. E aí eu pensei, falei, tá, tem mais coisa aí que preciso descascar mais essa cebola para ver o que está rolando de fato, porque que a pessoa não consegue o resultado do emagrecimento. E aí, em uma das sessões, as respostas vieram e foi impressionante o motivo que a pessoa não emagrecia. E aí, quando as fichas começaram a cair, ela percebeu que era de fato aquilo mesmo que estava amarrando e ela não conseguia emagrecer. E aí, depois de solucionar, ela começou a eliminar muito peso. E talvez vocês estejam aí curiosos. Tá, fala logo o que era. Uma fala da mãe dela, quando ela era criança, que ela almoçava e ela costumava comer bem mal. Não tinha uma... Criança, né? Não tinha costume de comer toda a comida, não tinha costume enfim, comer as refeições. E aí a mãe dela falou para ela assim, come tudo, que todas as vezes que você comer tudo, você vai ganhar um presente e eu vou te elogiar bastante. A partir daquele momento, é como se tivesse carimbado na mente dela que para eu ganhar elogios ou ganhar até presentes, eu preciso comer tudo. E ela vinha comendo tudo, literalmente, desde os 7, 8 anos de idade. E aí, a partir do momento que a gente percebeu que estava aí o X da questão, aí com técnicas de ressignificação, com técnicas de reframing, com várias outras abordagens, ela conseguiu eliminar essa crença e aí conseguiu eliminar peso e foi muito, muito bacana mesmo. E foi surpreendente para ela perceber que, de fato, era isso que estava amarrando o processo. Para mim, desde que foi descortinado, né, esse mundo todo de questões de terapias alternativas, de você aceitar de que você pode fazer terapia. E eu, a partir de então, eu sou uma pessoa que defendo de unhas e dentes de que terapia devia ser matéria obrigatória na faculdade, no colégio, que devia ser uma coisa inerente a qualquer pessoa.
terapia não significa que você está doido. Terapia é muito pelo contrário. Significa que em algum momento você teve uma lucidez de que você precisa mudar qualquer coisa que te incomoda, né? E tal. E resolver aquilo. Como disse minha amiga ontem, a Renata Pacchioni, que é psicóloga, terapeuta tal. Terapeuta não, ela é psicóloga em si. E ela falou assim para mim, eu falo para ela às vezes eu reclamo de alguma coisa, eu falo para ela, eu sei que tem gente pior. Ela fala, para. Ela fala, não importa essa pessoa quebrou uma perna ou se você quebrou uma unha, se dói em você, merece acolhimento. E é isso, entendeu? Então não importa se... Ok, eu tô chorando pela perda de um emprego, mas eu ainda tenho um teto, eu tenho um prato de comida, eu tenho quem me apoie. Ok, mas dói em mim, não dói em você. Assim como para mim pode ser besteira que doa em você um final de você. Poxa, uma frase, né? Tá chorando por homem? Entendeu? Você não tá chorando por homem, você tá chorando pela perda do relacionamento, você tá chorando por você. Você pode estar dando o nome daquela pessoa para o seu relacionamento, para o seu sofrimento, mas você tá chorando pela perda que você teve, ok? Então, Sim. merece acolhimento, merece. E aí eu falo, como ser... Aí quando eu comecei a descobrir uma série de coisas que nem você diz, vem caindo as fichas, a gente vem tirando as camadas da cebola, ao mesmo tempo que é fascinante saber o que o cérebro humano, o que o sentimento, né? E aí, agora voltando à sua frase anterior, que dentro da sua racionalidade existe tanta emoção, né? Como que a gente consegue? Eu fico fascinada cada dia mais em descobrir essas coisas e trazer isso para minha profissão, porque realmente, quando eu escuto, eu falo que eu tento fazer uma escuta humanitária, humanizada, humanitária, não é porque isso seja técnica ou por curiosidade, é porque para mim responde muitas questões do que traz, porque eu quero entender o porquê que aquela pessoa vai chegar no litigioso. Se eu estou negociando com a outra parte ou com ela mesmo questões financeiras, ou se é vingança, por exemplo, se ela quer infringir no outro a dor de que ela está sentindo. E quando a gente, num fim de relacionamento, voltando até ao nosso tema, você quer que o outro morra. Você não quer que ele morra, literalmente. Você quer que ele sofra a dor que você quer, entendeu? Quando você chega ao ponto de querer matar de verdade ou mata, que nem uma Elisa Matsunaga, né, vamos assim dizer, é que você já... Aí você perdeu meio que o senso do certo e do errado. Mas de resto, né? De resto, a grande questão é que você quer causar no outro. E é tirar de você a dor. O cérebro humano é fascinante, não é? Eu fico parada, assim, pensando, eu fico olhando e falo, o povo às vezes acha que eu viajo na maionese. Penso demais, raciocínio demais, mas para mim eu acho tão... E eu vendo os casos, eu escutando as histórias, eu brinco e falo que eu aprendo muito com o sofrimento alheio, o que eu não tenho que fazer, o que eu não tenho. Tento ser inteligente o suficiente para isso, né? E a hipnose eu acho que vai ser mais um processo para mim, dos quais eu vou passar em breve e quero ver o que acontece, o que traz, qual cebola vocês vão descascar e o que vocês vão fazer com o miolo dela, depois vocês se virem. É bem isso mesmo. É muito intrigante essa máquina que nos comanda, essa máquina. Eu cada vez mais estudo e cada vez mais fico mais apaixonado, porque sim, é de fato muito intrigante o cérebro humano. Material vasto, gente. Mas... Por isso que eu brinco Alguém com tem vocês, alguma essas pergunta? lives. Eu vou perguntar também Pode agora se falar. alguém tem. Deixam aí as perguntas para que a gente vai entrar nos 5 minutos finais da live. Boa. Eu sempre falo assim, é muito intrigante, é muito legal o material, né? Humano, eu falo ao mesmo tempo que é assustador. E aí eu falo, às vezes eu falo assim, nada mais me choca. Gente, sempre. Eu só não faço cara. Eu fui treinando para não fazer cara e na frente da pessoa, porque ela não tem que passar por isso. Mas tem hora que eu falo, Jesus, Sim. eu achava que tinha visto tudo e vi muita coisa. É bem isso, Sim, né? A gente sim, vê a mente humana. sim. Vai, perguntas. Vai, Rod. Pergunta, repergunta, todo mundo pergunta. Javed, você é tão perguntador sempre. Gosta também dessa história? Vamos lá saber. Fala aí, senhor Fábio Javé. Boa noite, tudo bem? Figura intrigante essa, né? O Acho que Javé, a o gente Javé muito conhece do bem. algumas pessoas em comum, assim, figuraças, né? Figuraças. Hoje é Sim, aniversário do sim. Domênico, fica aqui meu beijo no ar para ele, da Odaice, que são da equipe do Núcleo. Os dois cabeças ali, né? O chefão da equipe
psicóloga da equipe, são dois leoninos nascidos no mesmo dia. Incrível isso, né? Excelentes profissionais também que eu coincidentemente conheço. Ah lá, ele está falando como funciona a auto-hipnose. A auto-hipnose, tá, legal. A auto-hipnose é aquele momento onde você mesmo se coloca nesse estado de transe propositadamente para você trabalhar algumas sugestões, para você eliminar alguns comportamentos. Existem vários exercícios que dá para se colocar em auto-hipnose. Um que é muito legal, inclusive foi quem fez isso, quem descobriu isso foi o James Bride, lá em 1843. Ele que cunhou o termo hipnose nessa mesma data, hipnose que vem do deus grego do sono, Hipnos. Mas aí logo ele percebeu que não tinha nada a ver com sono, mas enfim, isso é uma outra história. Mas o James Bride percebeu uma forma muito rápida e gostosa de se colocar em transe, que era através de uma vela. É você colocar uma vela na frente dos seus olhos, 2, 3 palmos, e ficar olhando para aquela vela através da fixação do olhar, você vai olhando para o fogo e automaticamente você vai entrar em transe de forma muito rápida. Então, é bem legal de se colocar em auto-hipnose assim. Sugiro muito que vocês testem aí, põe uma velinha, 1 palmo, 3 palmos na frente dos seus olhos assim e fixe o olhar naquele fogo, você vai perceber, você vai ficar, nossa, calma, eu vou dormir, não vou dormir. Não, ali é o estado, experimentando de fato o estado de transe. Para mim, um estado muito fácil de entrar em hipnose, e a Laura briga comigo aqui em casa, é banho, né? Para mim, banho, para mim, sair soluções de problemas, é onde eu relaxo, é onde eu penso, é onde acontece um mundo para mim. Chuveiro, Somos principalmente dois. quando você lava cabelo, que você põe a cabeça, porque mulher não lava cabelo todo dia, né? Mas que lava assim a cabeça, que você põe assim, que você relaxa, que bate água na cabeça, na nuca, água quente. Quanto mais quente para mim o banho, melhor. Eu acho que é um dos grandes estados de hipnose e que sai muitas coisas de decisão. Sim. O problema é só você voltar para casinha depois, né? Mas ó, isso que você falou é muito interessante e muito rico. Você no banho, você fica num estado de foco tão grande e tão imersa dentro de você que aí você consegue as soluções para tantos problemas, talvez venha algumas ideias, fala, caramba, como eu não pensei nisso antes? Vem diversas soluções pelo simples fato de você estar em hipnose. Você está experimentando Legal. aquele estado de transe. Legal, muito bom. E eu vou pegar, o Javete está falando que o Helder me surpreendeu quando aluno de hipnose alguns anos atrás, aliás, de PNL, legal, então já conhece. E qual a diferença de hipnose e meditação? Hipnose e meditação é como se fossem dois primos distantes. Em alguns momentos, eles podem se sentar juntos à mesa e almoçar no domingo, em outros momentos, mal se falam. Hipnose e meditação, a grande diferença das duas é que hipnose, você se coloca nesse estado e você dá sugestões para você mudar comportamentos. Na hipnose tem a sugestão, você utiliza uma técnica para mudar alguma coisa. E na meditação, e aí existem diversos tipos de meditação, mas no mindfulness, por exemplo, que é aquele estado presente, você pode acontecer o que for que aconteça, é para você focar na sua respiração e ficar no estado presente. É mais para você acalmar os pensamentos e baixar as ondas cerebrais. Não tem a sugestão específica para uma mudança comportamental. A hipnose seria meio que guiada e a meditação uma coisa mais livre, mais silenciosa, enquanto que a hipnose te dá uma sugestão do que fazer, para onde seguir, do que resolver. Seria isso? Basicamente isso. E o mais interessante é que, pô, você entra no Spotify, no YouTube, tem centenas de meditações guiadas. Só que quando você vai ver, é uma indução de hipnose. Só que aí o que acontece? Por tantos mitos, preconceitos das pessoas, é mais bonito e mais fácil colocar meditação, que meditação, pô, meditação é muito legal, eu quero uma meditação. Mas na verdade aquilo é uma hipnose. Boa. Chamar os dois lados da mesma moeda. Uma boa. Então, a meditação guiada nada mais é do que uma espécie de hipnose. Legal. É isso aí. Legal. É isso aí. E aí, conta para mim do seu curso. Conto para você. Achar como que faz, que daí a gente se despede, porque senão daqui a pouco o povo expulsa a gente.
A gente fala demais, né? Vai passar quase uma hora Mas já mesmo. eu vou falar, quem Um assiste assunto minha bom. live, se tá esperando que eu fale pouco, sente e chora, né? Porque eu falo assim, vou fazer live sozinha, legal, vai ser 35 minutos, 40 no máximo. Eu falo uma hora e nem vi, e me calo sozinha porque eu vi que deu o horário, porque senão, desesperadora a coisa. Vamos lá. Primeiro, para quem da sua Marisa, um audiência. beijo, beijo e a lingerie para vocês, tá? Vamos Boa. lá. Primeiro, para quem veio da sua audiência, pode me seguir no Instagram. Lá eu falo bastante sobre comportamento, sobre neurociência e principalmente sobre hipnose clínica. E como eu falei no começo da live, além de atender pessoas com a hipnose clínica de forma terapêutica, ou seja, atendendo terapeuticamente mesmo, eu ensino outras pessoas a essa ferramenta, desde aquelas pessoas que querem aprender para se auto-aplicar, para transformar a sua vida ou transformar a vida das pessoas à sua volta, seja de forma profissional ou não. Muitos psicólogos fazem o meu curso, dentistas, fisioterapeutas, muita gente da área da saúde que quer agregar nos seus atendimentos com uma ferramenta com os resultados rápidos e assertivos. Então, o meu curso acontece a cada 2 meses. A próxima turma está marcada para 21 de agosto. São Esse 4 ano, ou seja, dias. a oportunidade aí para quem se interessou pelo assunto, correr e lá fazer a inscrição. São 4 dias de pura hipnose. São 36 horas, 2 finais de semana. Vai ser dia 21, 22, 28 e 29 de agosto. É aqui no Hotel Ibis, na Barra Funda, é presencial. Aula sempre das 9 às 18 horas. Então, e o que eu mais gosto e o que eu mais me orgulho no curso é que é um curso aprovado pela International Hypnose Association. Ou seja, as pessoas que depois de se formarem comigo e falarem, putz, vai agregar muito uma certificação internacional, elas têm o direito de entrar em contato com a IHA e solicitar a certificação internacional como hipnoterapeuta certificado pela IHA. Então, Legal. basicamente é isso. São 36 horas de hipnose, 4 finais de semana, 2 finais de semana, 4 dias, onde as pessoas vão entender a hipnose com embasamento científico, teoria e principalmente muita prática.